Mudanças em mercados e empresas tradicionais. O papo de hoje é um pouco mais sobre disrupção e eu trouxe aqui o Rafael Lassanci, grande fera e amigo aí nosso de longas datas aí em eventos. Exatamente. Mas antes do pessoal te começar a falar um pouquinho sobre esse tema, conte quem é você, para quem não te conhece, e qual que é a tua missão aqui. Bom, meu nome é Rafael Lassanci, já falou, né? Eu sou um dos fundadores da primeira agência de growth, né? De growth hacking ou growth marketing, chama como a gente quiser aqui do Brasil, que vai fazer 2 anos, inclusive no mês que vem, agora em abril, né? E eu já trabalho nesse mercado de marketing digital, comércio eletrônico e nos últimos anos growth, que foi quando a nomenclatura nasceu, já há 20 anos. Então já tem bastante tempo aí de estrada. Acho que minha primeira startup, que na época não era startup, foi o primeiro CNPJ em 99. Quebrei na primeira bolha da internet, então isso nos anos comecinho dos 2000, 2001. Então tem uma bagagem grande aí de estrada e envolvido todos os perfis de projetos, né? Mas majoritariamente comércio eletrônico e marketing digital e, como eu falei, nos últimos anos acelerando os resultados das empresas com as iniciativas de growth. Muito bom, muito bom. Vamos começar com uma pergunta mais aspiracional, digamos Beleza, assim, né? vamos lá. O que para você, olhando para um cenário, nós estamos falando de uma audiência que é essencialmente tradicional. O que é a empresa do futuro para você? Olha, eu acho que existem algumas premissas, talvez, que a gente pode entender, e eu vou tentar não dar a minha resposta, mas uma visão que eu tenho das empresas, das novas empresas que estão quebrando paradigmas, né? Que são as empresas que estão realmente trazendo resultados e atropelando o mundo tradicional com pensamentos fora da caixa. E eu acho que tem muito aí, que é muito do que a gente traz, que é um processo de experimentação e aprendizado constantes, né? Não ter medo do erro e, ao mesmo tempo, ter muita velocidade. Né? Eu acho que uma grande dificuldade que a gente, né, e aí eu digo pessoalmente, vejo na minha empresa, é imprimir velocidade constante, o mindset, a cultura da velocidade em empresas, principalmente as empresas tradicionais. Né? Quanto maior a empresa, quanto mais tradicional ela é, mais difícil a gente implementar essa cultura. E eu acho que essas premissas de aprendizado rápido, de testes e não ter medo de testar, inclusive coisas que fogem ao lugar comum e que tiram a empresa, né, o time da sua zona de conforto, e com isso, com muita velocidade, eu acho que isso é uma das coisas que todas essas empresas, os novos unicórnios, as empresas que crescem muito do Vale do Silício, etc., tem isso no seu DNA. E eu acho que é a grande dificuldade de implementar isso numa estrutura mais engessada, como são as grandes empresas. Muito boa, é muito boa colocação. Isso me faz pensar que existe uma necessidade, os grandes líderes dessas empresas estão entendendo a necessidade de se transformar rapidamente e acelerar o processo, mas como que a cultura, na prática, né, de um growth hacker ou a cultura de pensamento, né, através de growth hacking, pode de fato ser começada, a gente pode começar de fato a dar o primeiro passo dentro dessas grandes corporações? É um efeito mais bottom-up, é um efeito mais top-down? Em que momento? Porque fica num espectro muito ainda teórico, né, e difícil para uma empresa que não está habituada a fazer grandes planejamentos de de curto prazo, no caso, Perfeito. E aí conseguir de fato dar o primeiro passo. Perfeito. Eu acho que existem inclusive amarras burocráticas, né? Assim, processos muito rígidos que muitas vezes impedem 100% a implementação desse tipo de mindset, de cultura. E eu vou dar um exemplo. A gente já teve contratos que foram com grandes empresas que foram negados porque não tinham detalhado exatamente entregável, ou que não passava no compliance interno porque não tinha o budget definido, etc. Mas parte da premissa do nosso trabalho é testar tudo antes de ter qualquer tipo de premissa de budget, por exemplo. Né? Eu vou testar os canais, vou ver os custos em testes rápidos, para aí sim, com os resultados dos testes, definir os budgets que a gente vai usar nas campanhas pós-experimentos, pós-testes. E não passou no jurídico.
né? Não passou no jurídico porque ele exigia esse nível de detalhamento, de entregável e de orçamento no contrato. E isso foge completamente à própria premissa do que a gente prega, né? Que é, a gente só vai definir o budget depois que a gente faz os testes e entende os nossos custos, né? E a gente só vai definir os entregáveis depois que a gente faz os nossos brainstorms, os nossos sprints, as definições do roadmap de experimentação. Aí tangibiliza o serviço, mas eu não tenho como amarrar isso no contrato, né? Num contrato anterior, vamos dizer assim, no contrato que rege as nossas premissas dos nossos serviços. Então, isso é só um exemplo real e tangível de uma estrutura de uma empresa / estrutura que quis contratar uma iniciativa de growth para trazer inovação na sua operação, mas que por amarras, processos engessados internos, infelizmente ela não conseguiu aplicar. E qual você acredita que, então, que seria o caminho mais propício? Porque imagino que quem resolveu contratar né, esse serviço, na realidade já tinha comprado a ideia. Total. Né? Mas total. aí tinha toda uma estrutura que não entendeu aquilo. Sim. Que tipo de evangelização essa pessoa? Porque, por exemplo, ela pode ter um papel de um dissidente construtivo, alguém que vai ali brigar lá dentro, etc. Mas qual que é o papel nosso, enquanto growth hackers, enquanto profissionais de marketing ou qualquer outro nome que a gente pode dar, para conseguir ajudar isso a disseminar isso nas corporações? Imagino que através dos próprios conteúdos, nas palestras no qual né, você dá no Brasil inteiro, isso tem ajudado, mas na real, qual que é o passo? Porque é normal que um dissidente tenha esses obstáculos dentro dessas corporações. Perfeito. É óbvio que é mais fácil, até por uma própria característica dos profissionais, talvez a implementação ou a compra da ideia, ela costuma ser top-down, né? Porque se a parte da diretoria, founder, CEO, etc. não comprar, ele não consegue nem convencer as outras estruturas. Mas é muito mais fácil convencer as outras estruturas, para falar a verdade, porque elas querem isso. Né? Assim, o time quer isso, o time quer acelerar, o time quer experimentar mais, o time quer sair daquela marra corporativa, da governança corporativa. Né? Então isso é muito importante que seja top-down, porque até para poder quebrar essas amarras, mas infelizmente era uma estrutura tão grande, tão rígida, que nem o CEO comprando barulho né, consegue mudar. Até que para mudar essa estrutura, tem que ter aprovações de board, tem que ter reuniões, etc. Então tornou o projeto inviável. Né? Então isso a gente vê perfeitamente, esse tipo de característica. O que a gente vê também acontecendo é as empresas tentando caminhar, montando seus labs, né, adquirindo empresas de características inovadoras para tentar incorporar aquele mindset, tentar incorporar aquela cultura. E você vê algum resultado nesse aspecto? Você vê? É difícil falar se essa é a verdade, né, se esse é o melhor caminho ou não, porque continua sendo uma estrutura apartada dentro de uma estrutura rígida. Né? É um pequeno organismo ágil dentro de uma estrutura mais rígida. Mas, de qualquer forma, já traz um quê? Do próprio mindset dessas empresas mais pesadas e rígidas em tentar trazer alguma coisa de inovação. Legal. Né? Eu acho válido. Eu acho válido ter grupos de growth independentes, mas a grande questão o grupo vai ter velocidade, mas depois ele vai esbarrar na falta de velocidade para poder, inclusive, implementar. Né? Depois a gente provavelmente vai falar algumas coisas mais táticas. E essa estrutura de growth ela pode permear todas as áreas da empresa. Só que a grande dificuldade é depois que eles realizaram os testes, identificaram gargalos e possíveis soluções, como implementar isso numa estrutura mais rígida. Né? Então todo mundo tem que estar comprado nessa ideia. Né? Todo mundo tem que estar comprado nessa ideia e o bottom line é muito fácil de explicar porque cara, é para o resultado final. Perfeito. Né? Para acelerar e melhorar o resultado final. É para a empresa ser mais ágil, né? E ao mesmo tempo melhorar todas as suas áreas internas. Então, no discurso é tudo muito bonito, né? Mas na prática as culturas costumam ser mais complicadas. Mas dentro de um cenário de empresas tão, às vezes, quando eu falo tradicionais, e aí tradicionais não só pelo tempo, mas pela estrutura propriamente dita e pelo tamanho da estrutura, né? Como você conseguiu fazer essa transmissão. Sim. O que você nota de dificuldades desse contágio né? entre as pessoas dentro dessas empresas, entre esses líderes dentro dessas empresas? Perfeito. Normalmente começa com a área de marketing, que é quem tem o estalo,
né? Putz, eu vi uma palestra ou eu estou estudando o que as empresas do Vale do Silício, lá do Silicon Valley, fazem para crescer, eu acho que a gente deveria implementar isso. Normalmente esse estalo parte da área de marketing, então vira quase que uma primeira iniciativa numa área de marketing que já tem esse mindset um pouco mais inovador, vamos dizer assim. Então, a melhor forma de se convencer qualquer tipo de estrutura um pouco mais rígida com resultado, né? Eu sempre brinco que quando tem o resultado, já que a gente mexe com muito ego das pessoas, porque ainda mais a gente que é uma estrutura externa, quando a gente entra na empresa e traz alguém de fora mexendo no meu quadrado, mexendo no meu departamento, e a gente se mete em vários departamentos, normalmente tem um tipo de resistência. E é normal e ok, a gente tenta lidar com isso. A própria metodologia de growth indica que a gente vai começar fazendo as coisas mais simples e que geram mais impacto, né? Então, tudo indica que a gente começa a mexer algum tipo de ponteiro já nas primeiras iniciativas. Isso é muito importante para desmistificar, para poder abaixar a guarda das pessoas. E eu sempre brinco que quando tem resultado, as pessoas têm que engolir o choro. Porque a gente está lá para mostrar resultado e as empresas querem ver resultado. E a partir do momento que os resultados começam a acontecer, fica tudo muito mais fácil. E o exemplo de resultados, assim, a gente fala de resultado de algo que inicialmente é experimentação, né? O combinado de o que é considerado resultado geralmente é o quê dentro de um... Bom, a partir do princípio, todos os experimentos têm que ser tudo metrificado, é tudo muito data-driven, né? Então, vamos fazer um experimento de um canal novo de mídia. Bom, não é só acho que vou usar o Facebook, eu acho que devemos implementar ou mudar nossas campanhas de e-mail marketing. Tem que ter uma definição baseada em dados, né? As famosas metas SMART aí por trás, né? Tem que ser específico, mensurável, atingível, temporal, etc, né? Então, por exemplo, vamos testar o canal de e-mail marketing, o nosso objetivo é aumentar a taxa de abertura 10% nas próximas 2 semanas, né? Ok, então pelo menos tá ali o horizonte, tá ali a meta, e os experimentos vão todos rodar para poder chegar naquele objetivo, né? Porque no fundo sempre tem a gente até brinca da métrica-chave, né? Do nosso objetivo final, e as empresas têm objetivos diferentes, tem empresa que o objetivo é crescer com mais aquisição, com mais clientes, empresas normalmente com software as a service ou empresas de economia de recorrência, a retenção na verdade, mais importante, então o objetivo delas é aumentar o nível de retenção. Empresas de e-commerce, às vezes, aumentar a rentabilidade, ticket médio, taxa de conversão, upsell, cross-sell, esse tipo de coisa. E aí os experimentos vão seguindo essa meta, né? Esse objetivo final. Seja ele aquisição, mais topo de funil, seja ele retenção, mais meio de funil, né? Então, todos esses experimentos seguem esse contexto e esse objetivo final. Perfeito. Tá? E aí são sprints rápidos. Né? Assim, o ideal até para não ser coisas que a gente vai se alongar muito fazendo. Né? Então a gente não tem coisas que rodam 2 meses para poder ter o resultado. Que às vezes até depois não faz mais sentido, né? Exatamente, tempo, né? Exatamente. Não, eu vou experimentar. Eu defini essa meta SMART, eu vou botar o experimento no ar, eu vou rodar 1, 2 semanas, vou gerar os indicadores, vou provar aquela hipótese, né, que era aumentar a taxa de abertura dos e-mails 10% nas próximas 2 semanas, por exemplo, e provada a hipótese, se coloca em produção. Provada a hipótese, se bota mais dinheiro, se escala. Né? Então, acho que essa que é a pegada que é um pouco diferente, porque todo mundo tem que ter velocidade. E se a gente tem uma empresa, às vezes, muito departamentalizada e muito rígida de processo, por isso que é muito bom ter, às vezes, uma estrutura independente. Independente que eu digo não necessariamente externa ou até interna. Mas autônoma, né? Exatamente, porque senão o designer que está trabalhando para o marketing, está trabalhando para o institucional, está trabalhando para outras iniciativas, para os eventos, etc., tem que entregar as tarefas que precisam ser rápidas dos experimentos. Né? O pessoal de vendas precisa a gente fazer teste com script de vendas, muita etc. Concorrência entre Nossa, a gente mexe com pedidos, muitos né? silos nas empresas, e quando você usa o recurso e compartilha recursos de cada um desses silos, e aí tem uma competição interna por recursos, torna todo o processo mais difícil de dar a velocidade que é necessária para poder ter um aprendizado rápido. Então tem essas mudanças aí culturais que muitas vezes batem de frente. Até por isso que a gente, sendo uma instituição, prestador de serviço externo e autônomo, eu consigo fazer com velocidade sem atrapalhar, e aí eu chego com o resultado, e aí quando tá o resultado fica tudo muito mais fácil. Porque aí desculpa até, porque aí até os próprios decisores
vendo o resultado que a gente gerou nos experimentos, forçam a barra, furam as filas, alocam recursos para poder implementar aquilo. E compram mais a coisa, exatamente, né? Exatamente. Mas assim, a gente tem uma tendência muito grande, o mercado tem uma tendência muito grande de associar growth hacking com marketing, diretamente. Sim, experimentos relacionados a marketing. Sim, e growth hacking é muito mais do que isso, né? É um modo de pensar, né? Total, digamos assim. total. Como é que na prática a gente conseguiria trazer os preceitos de experimentação para uma área que não fosse o marketing? Né? Bom, não é nem complicado de pensar, porque como você falou, é um mindset, experimentação rápida, análise de indicadores atuais e como que a gente pode desmembrar esses indicadores em táticas para melhorá-los. Perfeito. Né? Então você pega uma RH, por exemplo, né? Você pega aí um departamento de RH que de repente está analisando muito currículo e está com uma taxa baixa de talvez de aprovação ou de qualificação de profissionais, né? Ou está contratando profissionais e não está dando um churn nos profissionais, que não está conseguindo reter bons recursos e pessoas diferenciadas. Você acha que questionamento seria o primeiro passo que esse cara tem que ter dentro do mindset Total, dele? total, porque aí o que eu tô falando é o seguinte, bom, a gente analisou e esse departamento não tá tendo bons resultados. Vamos desmembrar isso em pequenos experimentos, talvez mudando o processo seletivo, talvez mudando o formulário, talvez tendo um onboarding diferente. Legal. Só aí são 3 ideias que podem ser colocadas em prática super rápido e depois analisar se esse recurso reteve mais, se ele performou melhor e se funcionou. Funcionou naquele grupo de experimento ali, né, que não é o grupo de controle, se implementa isso como boa prática e internaliza esse processo. E qual que é o perfil dessa pessoa para ser um growth hacker ou para ter esse mindset de growth hacker dentro das corporações? O resumo é um cara que tem uma formação que tem um conhecimento técnico e tem um conhecimento estratégico. Porque tudo isso que a gente falou, para poder se questionar e olhar para indicadores, é estratégico. Perfeito. Né? Então, sabe, o cara tem que entender estrategicamente como que eu posso melhorar um departamento ou uma estrutura maior. Além disso, eu preciso ter o conhecimento técnico suficiente para ou colocar a mão na massa para fazer aquilo acontecer, ou saber delegar e pedir as coisas certas para quem efetivamente vai colocar a mão na massa. Então, na prática, é um profissional que tem um conhecimento estratégico de negócios, ao mesmo tempo que tem um conhecimento técnico, né, para poder coordenar, implementar ou coordenar e delegar para quem vai implementar. O que também é muito mais fácil falar do que fazer, porque as nossas próprias formações são muito verticalizadas. Ou a gente aprende a ser técnico, ou a gente aprende a ser gente de negócio. Né? Então, hoje em dia, a gente pega os profissionais ditos growth hackers ou growth marketers seniors, vamos dizer assim, que já têm tempo de estrada, são pessoas, talvez, como a gente, que não são tão jovens assim, já trabalham há muitos anos, sejam pessoas que têm formação técnica e trabalham com negócios há muito tempo, então isso já está no sangue, ou sejam pessoas que têm formação de negócios e trabalham com área técnica há muito tempo, como é o meu caso. Que eu sou um cara formado em administração, mas trabalho com internet e tecnologia há 20 anos. Então já tem um mínimo de trânsito, né, para entender esses dois verticais aí. Mas a formação ela é muito complicada. Legal. Porque a gente não aprende, né, nas nossas universidades. Não tem isso no ensino tradicional. Não. A gente está começando a ver os cursos agora, a qualificar e trazer um pouco dessa interseção de conhecimento. E aí dentro dessa mesma linha, emendado com uma outra pergunta que eu tenho para fazer, qual que é o perfil do novo profissional, essencialmente de marketing hoje? O que o novo profissional de marketing precisa ter? Porque a nossa própria audiência é muito formada por C-level, mas essencialmente você tem muitos profissionais de marketing acompanhando. O que seria esse perfil hoje, as habilidades? Porque a gente esbarra com muitos profissionais de marketing, mas a gente nota muito envezamento para um lado só, né? Sim. E não do pensamento de growth, por exemplo. Aquilo que você falou de ficar, às vezes, o cara de marketing, não necessariamente. Né? Assim, talvez em empresas vou trazer aqui empresas aplicativos, por exemplo, empresas de base tecnológica, o profissional de growth às vezes ele está muito mais associado com o produto, com as alavancas criadas dentro do produto para poder fazer member gets member, para poder ter uma retenção maior, para poder entender como é que as notificações impactam na retenção e no uso do aplicativo, né? Então está muito mais associado com a questão de produto, com engenharia, do que com um topo de funil de marketing. Porque quando a gente fala de marketing, normalmente a gente fala de topo de funil. Mais tráfego, mais lead, né? E faz de tudo para ter iniciativas de topo de funil. O que pode ser o contexto, pode ser o momento, mas que não necessariamente é isso que a gente faz. Né? E aí tem um quê do que
de práticas já feitas há mais de 10 anos, porque quando a gente fala sobre isso parece que é novo. Né? Talvez o nome, que também já nem é tão novo assim, porque o nome foi cunhado em 2010, 2011, né? Então a gente está falando aí de uns 8, 9 anos, mas essas práticas de análises mais profundas e profissionais multidisciplinares, cara, isso já roda no Vale do Silício há mais de 10 anos. Você pega o tratado lá, Dave McClure, da 500 Startups, do famoso funil pirata, aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação. Cara, isso é de 2006. Né? E já é um profissional que olha para muito mais. Que olha para a corporação como um todo, né? Claro, claro, porque você pega o cara topo de funil, aquisição e ativação. Ativação já é aquele aha moment, como é que o teu cliente barra lead ou barra... Qual é a primeira percepção que ele tem, qual é o primeiro uso que ele tem em relação ao teu produto, ao teu serviço, a parte de retenção, como é que eu faço ele usar mais, comprar mais, com mais frequência, né? Como é que eu aumento a rentabilidade, como é que eu faço esse cliente comprar mais, aumentar o ticket e comprar com mais frequência, né? E também lá na base do referral, que é como é que eu faço, como é que eu ofereço um serviço tão bom que o meu cliente vai recomendar e trazer novos clientes, diminuindo o meu custo de aquisição. Se a gente olha tudo isso que a gente falou, é muito mais profundo do que só o topo de funil. E aí, cara, é estudo, aprendizado, mergulhar, entender como as empresas fazem. A informação hoje em dia é muito acessível. Isso é um fator importante. Exatamente. Então você pode estudar de forma autônoma ou independente bastante sobre isso. Apesar de que tudo vem lá de fora também, tem essa característica. Mas aí a curadoria, tudo isso, que eu também acho que tem muito ruído também nesse mercado. Nossa, total, né? E aí, assim, óbvio que aqui é mais difícil, são poucos cursos que trazem esse aprendizado multidisciplinar, mas ao mesmo tempo, né, eu brinco que o Growth Hacker é um cara que ele é generalista, mas ele é especialista. Né? Como é essa Exatamente, dicotomia? porque ao mesmo tempo que ele é generalista e tem que entender muito de muita coisa, tanto estratégico como de técnico, normalmente ele é especialista em alguma coisa, tá? Que é aquilo que ele é muito bom Seria aquele T-shaped Exatamente, formação. né? A formação em T, o T-shaped skills, onde o topo do T são conhecimentos mais abrangentes que nós temos e a base do T é aquilo onde nós somos especialistas, né? Eu sou um cara que tenho me posicionando aí, cada um tem o seu T, né? Óbvio que quanto mais abrangente, mais a gente consegue se envolver em mais iniciativas, mas vamos dizer que a minha base do T é marketing de conteúdo, e-mail marketing, falar em público, porque tudo isso são canais de aquisição. Né? E tudo isso, todas essas especialidades que a gente tem podem ser usadas para alavancar os resultados tanto das nossas empresas quanto dos nossos clientes. Perfeito. Né? Então... E dentro desse, para a gente voltar, sabe, para fechar o tema do profissional de marketing, qual que é a diferença entre o Growth Hacker e o Product Marketing Manager, por exemplo, o cara que é focado em produto, assim. Eu sei que um, em tese, pode ser o outro, né? Mas eu acho que às vezes se confunde muito ou se associa muito o Growth Hacker ao cara de produto, como você falou, em função de quem tornou isso mais claro, né? Que foram as startups, essencialmente as SaaS, né? Que fizeram muito isso. São empresas mais técnicas que têm uma área de engenharia muito forte e que o crescimento está associado muito a como que essa engenharia é feita, com as alavancas e com os gatilhos das plataformas para poder chegar no resultado final. Né? Então, para esse tipo de empresa, de estrutura, aplicativos, etc., sim, o profissional ele tem muita interseção com o Product Manager. Perfeito. Apesar de que o cara de Growth também, às vezes, tem uma visão estratégica um pouco mais abrangente, o cara de Growth de Product ele tá mais voltado para produto e para entrega da engenharia. Legal. Né? Então tem esse quê aí. Mas quando a gente sai um pouco do empresas mais de base tecnológicas e fala para qualquer tipo de empresa, aí já é um profissional completamente diferente do que um profissional. E você acha que é possível dizer que, de repente, não com o nome de Growth Hacker, a gente talvez tenha nessas empresas alguns profissionais que agem como um Growth Hacker? Com certeza. É possível dar alguns exemplos? Assim? Se você pegar... Bom, antes de 2010... 2011, antes do termo nascer, muita gente já fazia isso. Né? Assim, quando o termo nasceu, que aí o chapéu encaixou em muita gente. Né? Gente que não só planejava, como implementava. Né? Principalmente startups, onde normalmente um dos founders é aquele exército de um homem só, né? Que é o cara que não só teve a ideia, como ele que implementa a ferramenta de automação, ele que pilota as campanhas, ou pelo menos ele que tem o seu próprio time para fazer isso e ele que delega, ele que tem esse mindset de teste. Muita gente tem mindset de teste, muita gente. A gente no Growth Team,
né? A gente vê muitas vezes empresas que já chegam, cara, a gente testa muito, a gente tem isso no nosso DNA, etc., mas falta talvez o conhecimento da metodologia, falta o conhecimento de como metrificar, como controlar melhor esse roadmap, como priorizar esse roadmap de experimentos por impacto, por complexidade, etc. Então é muito feito de forma empírica e no suor, né, na força bruta. E acho que o que a gente traz aqui é tentar trazer um pouco de metodologia para organizar melhor isso com a expertise que a gente já tem aí de alguns anos no mercado. Muito bem, muito bem. E para a gente fechar, o que você acha que seria um aprendizado, uma dica que você daria para esses líderes, essencialmente até, de repente, até analistas e coordenadores, que é a nossa audiência? Que dica você daria para o primeiro start, o primeiro passo, né, Eu acho que uma das primeiras coisas é diminuir a amarra, empoderar a flexibilidade, empoderar a criatividade, empoderar talvez aquele profissional que traz novas ideias, fala, cara, eu tive uma ideia aqui para a gente implementar, seja como uma tática de aquisição, ou seja, eu tive uma ideia para aumentar a retenção, ou para fazer um upsell no produto que a gente vende. Cara, empodera. Né? Empodera essa pessoa, empodera esse profissional e dá a estrutura para ele poder testar isso rápido. E como é teste, a gente está falando num ambiente reduzido, num tempo reduzido, com recursos reduzidos. Então não precisa ter aquela premissa, pô, vai custar muito caro fazer isso. Não vai, entendeu? A premissa desse processo de experimentação rápida é que seja eficiente. Né? A gente brinca que tem um MVP, né? Que é o produto mínimo viável. A gente está falando do MVT, que é o mínimo teste viável. Né? Então o mínimo teste viável ele não precisa custar muito dinheiro, ele pode rodar em sprints de 1 a 2 semanas, ele pode usar ferramentas gratuitas, no trial das ferramentas, ele usa verbas de marketing verbas super reduzidas, porque as escalas são reduzidas porque é um teste, então empodera ele. Não encara isso como, pô, essas ideias vão custar caro, essas ideias vão ser complicadas, isso vai demorar muito. Não, porque isso foge da própria premissa da estratégia. Né? Então acho que a dica é, se tem gente assim no seu time, cara, deixa ele voar. Né? Deixa ele fazer esses testes. Deixa sem ele medo de errar, né? Sem medo de errar. Óbvio que ele tem que ter, cara, o que você vai fazer? Por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso porque eu acho que se a gente fizer esse teste, eu consigo aumentar a taxa de conversão em 10% em, sei lá, um mês. Pô, legal, usando pouco recurso ainda. Legal, então testa. Vamos ver se isso vai acontecer. É óbvio que existe um quê de lidar muito com frustração nisso que a gente faz, porque, cara, eu posso dizer que mais da metade dos testes dão errados. Né? E isso tem um quê de frustração e também a cultura tem que entender que não tem problema dar o errado. E você acredita que então dentro desses 50% de erros que a gente tem, acho que a riqueza está mais aí do que até nos acertos. Porque isso que eu ia falar, porque gera um aprendizado. Né? Gera um aprendizado, mas às vezes, se não testar muito rápido, se os testes demoram um mês para sair, você vai fazer 12 testes por ano, você vai talvez 5, 6 testes vão funcionar e vai que os seus 5 primeiros não funcionam, você vai demorar 6 meses para começar a gerar resultado. Isso tem um nível de frustração enorme e de repente a pessoa, o executivo que estava te endossando vai falar, cara, isso não funciona. A gente está 4 meses aqui testando e não funciona. Exatamente, mas se você faz 8 testes por mês, cara, eu tô já gerando resultado no primeiro mês. O gatilho, então, aí tá na velocidade, né? Total, porque total. Às vezes a gente fala muito em transformar e dar um prazo para aquele projeto rodar. Então, o segredo é quanto mais rápido, mais rápido eu valido, mais rápido eu tenho respostas para isso, para poder colocar em execução aquilo que de fato funciona. Com certeza. É um dos poucos, assim, óbvio que não de forma literal, mas a quantidade ela é melhor que a qualidade, porque tem que ter o ship fast, o fail fast quando dá errado e o learn fast quando você precisa aprender com aquilo, seja no sucesso ou seja no fracasso. E é complexo ouvir isso, né? Para quem está acostumado a fazer, né? Priorizar a qualidade e tal. Chega a ser chocante, né? Pensar, como é que eu vou priorizar a quantidade? A gente bate de frente direto, né? Assim, com culturas internas, né? No bom sentido. Existe sempre esse cabo de guerra, essa briga aí. Cara, mas isso... Óbvio que tudo é feito com compliance, óbvio que tudo é feito com brand guidelines, óbvio que tudo é aprovado. Então, quando a gente fala dessa forma, parece, nossa, eles vão fazer um bando de coisa. Não! Vai fazer tudo de acordo com o que a gente combinar, né? E nada vai ser mal feito. Mas o que não quer dizer que precisa levar muito tempo. Eu não vou desenvolver um super sistema para testar aquela landing page ou aquela automação. Eu, de repente, vou fazer um mashup de ferramentas só para validar aquela hipótese. Funcionou, talvez aí eu dê o passo maior, construindo algo mais pesado, fazendo mais by the book, vamos dizer assim. Mas o teste, ele é rápido. Perfeito. O teste, a gente tem que rodar isso muito rápido, até porque grande parte dos resultados não é positivo, né? Mais da metade aqui, ou metade dos experimentos, não dão certo e geram outros tipos de aprendizado. Vou trazer só um contexto, por exemplo. Você faz um teste lá que é para aumentar 10% uma taxa de abertura, aumentou 4%, cara, não deu errado.
né? Pelo menos você aumentou 4%. Então vamos continuar testando aqui, porque a gente tem mais gordura para queimar aqui nesse experimento. O mato continua meio alto. Se a gente conseguiu fazer 4, quem sabe se a gente continuar testando mais 2 sprints, mais 1, 2 semanas, a gente não consegue chegar naqueles 10%. Porque, de qualquer forma, melhoramos o indicador. Né? Então é mais ou menos esse mindset que a gente tem que ter. Eu acho que isso fundamenta numa matriz que a gente tem quando a gente fala de uma empresa que está começando, empresa tradicional está começando a dar os primeiros passos, a gente trata esse processo do digital, né, ou da cultura de growth como um projeto, né? Depois ele pode virar um lab. Perfeito. E depois ele tende a virar um core da empresa depois de um período. Só que é um processo longo, não dá para dizer que é um processo curto, apesar que são períodos envolvidos na maturidade. Perfeito. Bom, mas de modo geral, acho que a gente conseguiu abordar várias coisas muito interessantes, né? O papo era para ser super objetivo, mas bacana, e acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa. E antes, até para concluir, assim, uma pergunta totalmente fora do contexto, ela é um pouco aberta, assim, para provocar, né? Para você, Rafael Lassansi, o que é essencial? Essencial como pessoa. Olha, vamos dizer que o que eu acho é não ter medo do errar, né? Assim, é empoderar a aventura no sentido corporativo da palavra, né? Não ter amarra, é ser agnóstico em relação, cara, à forma, ao meio. Para mim, tanto faz se a iniciativa é on ou se é offline. Para mim, tanto faz que ferramenta você está usando. Então, a gente vai usar expertise e velocidade e o que tiver disponível na nossa mão para a gente poder comprovar aquela hipótese. Então, se você tiver medo de errar, você não vai sair da sua zona de conforto nunca. Você vai ficar fazendo o que todo mundo faz. E você vai ficar tendo o mesmo resultado que todo mundo tem, né? A criatividade, a velocidade, a capacidade, tanto técnica como, vamos dizer assim, de business, daquela garotada super inteligente do Vale do Silício, que está numa garagem ainda, porque não é porque é do Silicon Valley que esses caras já nascem com milhões. Eles não nascem com milhões. São gentes inteligentíssimas que precisam desenvolver formas rápidas e não convencionais e criativas para gerar atração o mais rápido possível, aí sim levantar investimento e dominar o mundo. Né? E é daí que nasceu a metodologia. E esses caras não têm medo. Né? Esses caras não têm medo de errar. Então, acho que... E muitas vezes fazem coisas que não são escaláveis, inclusive, para poder gerar os primeiros resultados e gerar essa atração inicial. Então, por isso que eu acho que tem essa característica muito de se aventurar, de ser destemido no bom sentido, né? E não ter o medo de errar e aprender, né? Assim, cara, não funcionou, por que não funcionou? Ou funcionou, que legal. Estudar muito, porque tudo que a gente está falando aqui pode parecer novo, mas está tudo disponível, né? Não só em cursos como em material aberto, etc. Então, aprendeu, aplica, aprende. Né? Então, isso que eu acho. Sem medo nenhum. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é trazer o conteúdo num outro formato, né? Está disponível, né? Bacana. Bom, mas concluindo essa história, estamos falando quanto mais rápido a gente puder errar, melhor. Com certeza. Para poder acertar o mais rápido possível. Exatamente, né? exatamente. Então, Rafa, muito obrigado pelo papo, foi excelente. E galera, muito bom, bacana. E até o próximo episódio do ProTalks. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Edu. Tchau.